Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Diário hoje com uma visita super especial em seus estúdios. Vamos falar com a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em nosso estado, aqui no Rio de Janeiro. Hoje está visitando a cidade de Teresópolis com muitas demandas, algumas demandas especiais da classe, evidentemente, mas uma que a gente vai começar o nosso bate-papo aqui muito especial, que é sempre a chegada de novos profissionais à Ordem, né? É sempre um momento muito especial, tanto para quem chega quanto para quem recebe também esses novos profissionais. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente nos nossos estúdios. É uma grande alegria estar aqui com você. Eu sei que os compromissos são sempre, cronometrados e a Ana Tereza tem feito alguns compromissos aí já, em alguns municípios. A gente sabe que a sua agenda está extensa, então a gente já agradece de antemão. É sempre um momento importante receber novos profissionais, né? É um momento que marca a vida profissional dos colegas e para nós que estamos aqui na OAB, falo em meu nome, do presidente Édio, da diretoria dele, é uma emoção muito grande a gente receber uma nova leva de advogados, uma nova leva de colegas. E a nossa ideia é prepará-los e passar o bastão. Daqui a pouco são eles que estão dirigindo a ordem. O importante é a gente sempre ter advogados e advogadas apaixonados pela ordem, trabalhando pela classe, que dá um prazer enorme, A advocacia dá muito para o profissional, é muito generosa, mas trabalhar para a ordem é uma retribuição até pequena para tudo que a advocacia pode dar para o profissional, mas é um prazer muito grande, ainda mais os que estão entrando, o futuro da advocacia, o futuro do nosso Estado democrático, porque a OAB é uma das bases do Estado democrático de direito. E a gente vê as pessoas novas entrando, é uma alegria imensa. É a cerimônia que a gente mais gosta e também que mais se emociona, É verdade, é sempre muita emoção lá e é um momento realmente especial. Uma das coisas bacanas da Ordem é justamente propiciar a participação do novo profissional, Assim, normalmente os conselhos, e as entidades de classe profissional normalmente não facultam essa participação tão cedo, não, Mas a Ordem tem essa prática, tem a OAB Jovem, tem, tem uma parte de capacitação muito grande também, bem legal, mas saber que você está chegando, em uma entidade que te recebe, mesmo você sendo um novo profissional, ainda sem muita certeza do que vai fazer, se bem que essa não certeza nos persiste durante muitos anos, É verdade. A gente passa a nossa carreira procurando isso, mas de qualquer forma, a Ordem oferece esse espaço para que o novo profissional esteja junto da Ordem. Sim, nas comissões, participando de comissões, palestrando, escrevendo artigos, inclusive publicando. A gente tem um projeto na seccional da mentoria da OBRJ que a gente tem os mentorados e mentores escrevem para uma revista trimestral da Ordem que está lá no site, online. Então a gente precisa, desde cedo, esses profissionais novos, já fazê-los produzir, palestrar, enfim, eu acho que a gente contribui muito profissionalmente para eles economizam muito tempo de experiência com essa exposição que a Ordem concede. É um projeto muito bacana. E é uma dica bacana para você também, novo profissional, Se você ainda está naquela dúvida busca estar junto da Ordem, quem sabe assessorando, trabalhando, estando parte desses projetos, você não se encontra também em uma área que você goste e aí busca uma futura especialização, eu acho que a grande dúvida é qual área que eu vou fazer, Essa talvez seja Essa é a pior pergunta dúvida, de milhões. E todos nós, quando a gente entra na faculdade, pelo menos a maioria, já viu filme criminal, E fala, não, quero ser advogado de o penal penal. É sempre o primeiro amor, É o primeiro amor, Mas aí a gente vai conhecendo as outras áreas e vai se encantando. E para isso também é importante que os estudantes também estejam perto da Ordem, porque assistindo os eventos, as palestras online ou presenciais, você vê profissionais de outras áreas trabalhando e você pode descobrir que de repente a área que você realmente quer é previdenciário, ou é trabalhista, ou é direito digital, Ou nós temos na seccional mais de 140 comissões.
Olha quanto assunto. E cada vez que a tecnologia evolui, a gente cria mais comissões. Agora temos 5G, daqui a pouco 6G. Né? E as novas áreas não param de surgir também, né? Não, São não discussões para. novas. O direito é vivo, não tem jeito, né? E a gente tem que se adaptar a essas inovações e você, profissional que está chegando no mercado, tem que ficar de olho realmente, participar das discussões. Estar na ordem, né, e participar da vida da ordem em seus eventos, dos mais diversos, é uma receita importante para que você se mantenha atualizado também, né? Até porque a gente tem um país que tem uma produção legislativa recorde mundial, né, gente? Ano passado nós produzimos mais de 5.500 leis no Brasil. Então não basta a gente se formar na faculdade, a gente precisa estar atualizado em todas as áreas que a gente atua. Então também esse contato com a ordem é fundamental para a atualização. A gente tem feito na mentoria agora treinamentos fixos semanais, online, em várias matérias. E a quantidade de normas que são alteradas, jurisprudência que impacta na área, é impressionante. Então, além de estarmos bem preparados, a gente precisa estar atualizado e informado sobre o que está acontecendo naquela área. Então, é cada vez mais importante esse contato com a ordem. Né? Não só os que se formaram, mas também os colegas que estão atuando. É isso né? aí, tem muito colega que precisa se antenar, né? A verdade é essa. Bom, mas hoje a doutora também esteve aqui em Teresópolis para algumas demandas da classe, né? Sobretudo a questão da morosidade em alguns processos. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, porque para a sociedade de uma forma geral, né, para o senso comum, isso é meio que uma coisa rotineira, né? Todo mundo sempre falou que a justiça era lenta, né? Mas a classe tem sofrido processos de mudanças que têm trabalhado justamente o contrário disso, né? Promover celeridade, promover acesso. E me parece que a coisa está um pouco complexa em alguns segmentos. Sem dúvida. Eu tive a honra de ser nomeada presidente da Comissão de Celeridade no meio do ano passado pelo presidente Luciano. E é um baita de um desafio, porque nós temos esse problema é um problema no estado inteiro, em Teresópolis e Petrópolis e no estado inteiro. Nós, na verdade, passamos por várias dificuldades ao mesmo tempo, que tornou esse problema mais grave nos últimos tempos. Nós tivemos a implementação, por determinação do CNJ, de um sistema chamado PJE na Justiça Estadual. Esse sistema é ineficiente, demorado, complexo, terrível para os advogados, terrível para os servidores e para os juízes também. E isso causou muita morosidade. Mas eu diria a você que a maior causa de morosidade hoje no estado do Rio de Janeiro decorre da falta de servidores. Então, uma das maiores lutas que a gente tem na celeridade é pela contratação de servidores. A gente até conseguiu aí uma vitória no final do ano passado e no meio do ano passado. No meio do ano passado, o presidente contratou 100 e poucos funcionários e agora no final do ano foi uma leva bem maior, mas ainda insuficiente. O que aconteceu? A gestão anterior do Tribunal de Justiça entendeu que, como processo eletrônico, seria menos necessário servidores e deixou de fazer reposição. E a média de idade dos nossos servidores no estado é 50, 55, então muitos se aposentam. Não houve reposição, alguns doentes, alguns passaram para outros concursos, e nós ficamos com um déficit de simplesmente 1.500 servidores, segundo o corregedor do estado, que está empenhadíssimo em nos ajudar nessa missão, desembargador Marcos Basílio. Mas são um déficit de 1.500. Essa contratação agora de final de ano, os servidores tomaram posse em 1º de fevereiro e tem uma semana de treinamento e depois vão ser distribuídos. Mas isso vai ajudar em alguns locais, mas a situação ainda é dramática, porque o sistema não anda sozinho. Quem certifica é o servidor. E nós temos, no estado do Rio, servidores que fizeram concurso público no início do ano passado, passaram em concurso homologado. Então, é só chamar, é só chamar. E a OAB se associou, nós nos associamos a essas associações daqueles que passaram na ordem e temos feito uma campanha
muito forte no tribunal para contratação. Mas a gente também entende que a gente tem que ir nos cartórios onde a advocacia reclama que está morosa, para trabalhar no local e ver qual é o problema. Porque normalmente é falta de servidor. Aqui em Teresópolis a gente tem um problema grave na primeira vara civil, de morosidade. Na segunda, houve uma mudança no cartório e melhorou um pouco, mas na primeira nós temos um problema grave. Nós temos problema em Niterói, falta de servidor, nós temos problema em Caxias, nós temos problema em Campo Grande, a gente tem problema em Santa Cruz, a gente tem problema no estado inteiro. O que a gente tem feito pela celeridade é ir aos cartórios, verificar no local qual é o problema. Eu tenho ido, eu já fui a mais de 35 cartórios. Eu tenho ido e a gente vê que às vezes não é falta de servidor, às vezes o número está até razoável, mas o juiz não gerencia, o juiz não vai ao foro como é recomendado pelo Tribunal de Justiça, o juiz não está lá para atender. Às vezes o responsável pelo cartório não gerencia adequadamente. São vários problemas que são enfrentados. Mas eu diria que, se você me perguntar, o maior problema hoje, eu diria, falta de servidor para apoiar os cartórios e para dar suporte aos juízes. Esse é o principal problema. Temos problemas pontuais? Temos. Tem juiz que não vai ao foro, tem juiz que acumula 3, 4 varas e, coitado, aí não consegue realmente dar conta. Nós temos vários problemas, mas o principal é falta de servidores. Se o tribunal efetivamente levar a sério esse problema e contratar esses servidores ou residentes, como eles estão planejando, isso é fundamental para a gente atender a população, atender a advocacia e atender a população, porque justiça é um serviço essencial, né? E é um problema muito grave esse de morosidade num estado que era um exemplo de celeridade processual. Então, eu acho que a gente ainda tem um elemento nessa equação que é o mais importante. A demanda não para, né? A demanda ela continua, ela cresce e aí trocar o pneu do carro com ele em movimento é difícil. Ontem eu estive em Magé, com o presidente de Magé, da OAB de Magé. Nós fomos a um cartório que tinha 16.500 processos com 3 servidores. Isso pode funcionar? Impossível. Saquarema está com 12.500 processos num cartório com 2 servidores no cartório. Pode funcionar? Não tem como funcionar. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, muitas vezes, a questão não é o problema o magistrado, é a falta de suporte que o tribunal dá ao magistrado. Muitas vezes o problema é o magistrado, mas aí é pontual. Na maioria dos casos é problema de falta de estrutura. O tribunal mudou o sistema, né, que era o PJE, o malfadado PJE, mas foi uma luta muito grande da celeridade processual da OAB para trocar para o EPROC, que é um sistema que funciona, roda já na Justiça Federal muito bem. E, finalmente, o presidente do TJ acatou esse pleito e vai migrar do PJE, que não deu certo, para o EPROC, que é muito mais fácil, muito mais eficiente. E vai começar, nós tivemos com o presidente do tribunal na semana passada e ele prometeu a instalação do EPROC a partir de maio, começando pelos juizados especiais de todo o estado. Dos juizados, aí ele migra para as varas cíveis. E os juizados são outro problema no nosso estado. Eu não sei se você já teve notícia disso. Qual é a lógica do legislador? Acesso da população ao juizado facilitado, uma série de juizados para a população ser bem atendida. A ideia do legislador era a maioria dos processos vão para o juizado, que são aquelas causas menores, mais fáceis, né, mais fáceis, e aquilo que é mais complexo vai para as varas cíveis. O que está acontecendo hoje no nosso estado? A gente tem um tremendo volume de distribuições para a vara civil e um reduzido volume de distribuição para o juizado. Hoje, as varas cíveis estão muito mais congestionadas no estado inteiro do que os juizados especiais. Há uma inversão de valores. Há uma inversão absoluta de valores. E aí você vai me perguntar, mas por que, Ana, que isso está acontecendo? Bom, são várias razões, mas a principal delas, na minha opinião, é que a jurisprudência dos juizados, né, que são os tribunais recursais dos juizados, eles tratam as ações do juizado e fixam valores muito inferiores ao que o Tribunal de Justiça fixa
para mesmos problemas. Vamos supor que o cidadão tenha sido negativado indevidamente. Se você entrar com uma ação na vara civil pedindo indenização, você vai obter necessariamente um valor muito maior do que o juizado. Só que o juizado e o tribunal e as varas cíveis são braços do mesmo corpo, do mesmo tribunal. Então, a falta de unidade jurisprudencial dos juizados e das varas cíveis geram essa distorção aqui no estado do Rio de Janeiro, que é deletéria, porque o juizado está na esquina, né? O juizado tem um procedimento mais célere, né? E a vara civil é para aquelas ações mais complexas, que demandam instrução probatória, demandam perícia, mas a gente está com uma inversão de valores aqui. Eu acredito que um dos principais problemas seja a jurisprudência das turmas recursais dos juizados no Rio. Não está valendo a pena buscar o juizado. E o advogado, ele tem que atender bem o seu cliente. Se você vai entrar no juizado e receber ou não receber dano moral, por exemplo, por uma negativação, você vai entrar na vara civil para atender melhor o seu cliente. Sem dúvida. E aí a gente fica com uma distorção do sistema que também é negativa para a celeridade processual, porque você acaba gerando uma morosidade na vara civil, que é um órgão importante para o jurisdicionado e para a advocacia, né? E a gente agradece a sua presença aqui hoje para tratar dessas questões aqui na cidade, né? Para a gente aqui é importante. É uma honra. Muito bom. É uma honra estar aqui com vocês. E eu tenho um carinho muito especial por Teresópolis. Que bom. É uma cidade especial, realmente. Muito especial. Doutora, uma questão me chamou a atenção ao longo dessa semana, né? Eu até comentei aqui com os colegas que estão presentes aqui acompanhando a entrevista, da ação que nós tivemos no Sambódromo, né? Capitaneada aí pela OAB-RJ, que eu achei que uma proposta muito interessante, né? Mas a gente já tem um trabalho, né, de protagonismo da mulher, desse cenário da mulher mais empoderada mesmo dentro da ordem. Ela já manda naturalmente, tá, gente? Isso aí a gente é inegável. Mais ou menos, gente, mais ou Né, menos. Ainda não chegamos lá. O doutor Ed está aqui concordando comigo, realmente E Teresópolis manda, mas nacionalmente ainda falta muito. Mas a gente chega lá rapidinho, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco também dessa preocupação que a ordem tem em oferecer esse protagonismo e em trabalhar ações pontuais importantes, né? Como essa do Sambódromo, que eu achei fantástica. Pois é, a ordem tem através das nossas OABs mulheres, né? A gente tem uma OAB mulher aqui muito atuante em Teresópolis, muito atuante no Rio. A gente tem uma atuação muito grande nessa questão de gênero, que ao fim e ao cabo é uma questão da base da democracia. Você não vai ter democracia de verdade se você não tiver um espelho nos cargos de poder na iniciativa privada e pública de igualdade ou paridade de gêneros. E a OAB, eu aí digo a OAB como um todo, deu um exemplo para as instituições, né? Porque quando a OAB nacional, diga-se a verdade, por um voto, tá, gente? Por um voto. Mas, por um voto, nós conseguimos emplacar a paridade de gênero em todas as chapas eleitorais da OAB. Então, hoje, as mulheres fazem parte da gestão de todas as OABs por uma determinação, um provimento que dá um exemplo para o poder público, dá um exemplo para a iniciativa privada de incentivo da superação da desigualdade de gênero. Então, acho que a OAB, nesse aspecto, tem uma missão muito importante. E esse evento no Carnaval, em que pese eu não saber sambar direito, esse evento no Carnaval foi muito importante, porque é uma realidade ainda muito grave no Brasil, e o Rio de Janeiro, infelizmente, é o número 2 em violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher é realmente uma patologia social que a gente tem muito forte, não só no nosso estado, mas no nosso país. Agora, o Rio de Janeiro ser o segundo maior estado de violência contra a mulher é um número muito feio que a OAB quer contribuir para a gente deixar de estar nesse ranking maldito, né? A gente só não é o de feminicídio, porque o norte lidera com folga, né, os feminicídios, mas a gente luta para que a gente saia desse ranking terrível de violência contra a mulher.
E muitas vezes a violência contra a mulher decorre do uso de drogas, do uso de álcool. E a gente sabe que no carnaval esse tem um aumento natural desse tipo de coisa, né? A bebida e tal. Então é uma época em que aumenta a violência contra a mulher. Então a gente se uniu à Secretaria da Mulher do Estado do Rio, né? A querida Heloísa Aguiar é super parceira da OAB, a secretária, e a gente fez esse bloco contra a violência no carnaval contra a mulher. E foi muito bacana, porque a gente teve uma adesão imensa, né? Imensa, lotou. A Sapucaí ficou roxa com as nossas camisas. Foi um movimento muito legal e teve apoio também do município, do Eduardo Paes, do prefeito, do governador, enfim. Foi um movimento muito bacana que a gente tem que repetir todo o carnaval, né? E naqueles momentos em que esse fenômeno cresce, né? Embora, infelizmente, a gente tenha aí, durante o ano, vários casos, né? E a gente tem falta de estrutura também. Em muitos lugares não tem DEAN, não tem a delegacia especializada. É muito comum também no interior o delegado ser amigo do marido que ofende. Então, aí a situação